Saudações, todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso tema de prana e pranayama, entendendo um pouco mais sobre essa energia vital que nós interagimos o tempo inteiro e que é conhecida há milênios por diferentes culturas com diferentes nomes, Ki, Lon, Prana, Espírito Santo, a gente interage com essa energia que nos dá vida, nos traz vida em todos os momentos, para todos os seres. E nós interagimos com isso de várias formas. E segundo a prática do yoga, segundo lá atrás a codificação feita por Swati Marama no Hatha Yoga Pradipika, ele sugere que o yogin, depois que ele avança e conquista uma postura firme e confortável com a prática dos asanas, então começa-se os exercícios de regulamentação do prana, os pranayamas. E a gente viu que quando a gente interage com essa energia, com esse substrato vital, ele percorre o nosso corpo psicofísico através dos canais chamados nadis. Sim? E a gente observou também que existe um balanço entre os nadis que vão trazer particularidades para a nossa experiência, para a nossa percepção. A gente tem o lado direito, o lado esquerdo, os nadis principais. E a grande questão importante nisso é que quando há um bloqueio nesse fluxo interno da energia vital por entre esses canais, então nós podemos observar distúrbios na nossa saúde, na nossa percepção, não é? Por isso que quando a gente começa a conquistar um corpo mais firme e confortável, nós começamos a regulamentação do prana, porque enquanto a nossa respiração estiver irregular, a mente também fica conturbada, a mente também fica sem atenção. Uma vez que a gente começa a regular a nossa respiração, então a mente começa a permanecer mais estável, tá? Porque há um link sutil entre a nossa mente e a respiração. É uma ferramenta poderosíssima para a nossa atenção, Sem contar todos os benefícios fisiológicos que respirar completamente nos proporciona, Então a gente começou observando a nossa respiração natural, que é sempre o ponto de início, É um exercício anterior a todas as outras práticas de respiração, todas as outras práticas de pranayama. Observar a nossa respiração natural como ela é. E isso é um exercício que às vezes pode parecer difícil também, Trazer a nossa atenção, a atenção da nossa mente para poder observar a realidade que está acontecendo ali. E nós temos diversas ferramentas que podem nos conectar com essa realidade, ferramentas físicas. Por exemplo, a batida do nosso coração, que está o tempo inteiro acontecendo, não é? Toda vez que a gente quer trazer atenção para a realidade, a gente usa essas ferramentas que estão ali o tempo todo acontecendo, ferramentas naturais da nossa própria tecnologia. Porém, a respiração é uma ferramenta muito especial, porque além dela estar acontecendo o tempo inteiro, nós conseguimos manipular, regulamentar essa respiração. Então, antes da gente entrar nos exercícios respiratórios propriamente ditos, nós vamos entender esses 4 estágios da respiração que a gente trabalha no yoga. A arte do respirar, que são os kumbhakas, tá? Kumbhaka. Vou escrever bonito aqui com os Hs, todos os Hs aqui. Kumbhaka, que são os estágios da respiração. Então, enquanto a respiração for irregular, a mente fica instável, Quando a respiração se acalma,
a mente permanece imóvel. E então, o yogini, o praticante, alcança a equanimidade. Lembra que a gente falou dessa polaridade que nós temos, né? O racional, o emocional, o sol, a lua, né? O nosso lado direito e o nosso lado esquerdo. Todo ser humano vai ter essa polaridade, não é? O que acontece é que a gente quer buscar um balanço, uma equanimidade nessa polaridade, para encontrar o nosso ponto central. Isso é essa palavra, equanimidade. Quando os opostos já não te influenciam mais e você está nesse estado contemplativo equânime, sem influência das nossas polaridades, da dualidade. Então, a respiração é uma ferramenta fundamental nesse processo, né? É um mecanismo fundamental nesse processo. E quando a gente está trabalhando dentro do yoga, os 4 estágios da respiração vão constar em puraka, rechaka. E nós vamos ter os kumbhakas, aonde puraka vai ser a nossa inspiração. Puraka, inspiração. Rechaka, a nossa expiração. Até aí, tudo certo, né? Nós conseguimos identificar esses 2 estágios tranquilamente, inspirar e expirar. Porém, na fisiologia e nas práticas do yoga, o yogi que controla a respiração, ele vai estar atento a 2 estágios muito importantes desse mecanismo, que são as retenções do ar, que acontecem naturalmente, tá? Nas pausas entre a inspiração e a expiração. Então, nós vamos ter aqui Abhyantara Kumbhaka, Ambientara Kumbhaka e Bahia Kumbhaka. Ambientara é a pausa que acontece no topo da inspiração. Depois de você inspirar, antes de começar a expiração, existe uma pequena pausa ali no meio. Então, vou botar aqui, pausa, inspiração. E Bahia Kumbhaka é a pausa que acontece depois da expiração. Faz sentido? A gente consegue identificar porque faz parte do nosso mecanismo de respiração, é algo natural nosso. E ferramenta fundamental para ajudar a gente a controlar, regulamentar esse prana dentro do nosso corpo. E é o que a gente está querendo fazer, porque com isso a gente alcança essa equanimidade, a gente estabiliza a nossa mente e direciona, conduz o prana para uma direção para realmente ampliar a nossa percepção da nossa realidade. Sobre o prana, muito importante, gente. Enquanto há o alento no nosso corpo, enquanto essa energia vital está no corpo, nós podemos observar a vida. Quando ela sai do corpo, então observa-se a morte daquele corpo, a morte daquele ser, que diz que o prana é o próprio espírito que habita entre nós. E ele habita entre nós, em todo o nosso redor, todas as outras coisas vivas. Não é isso?
Por isso que por isso o yogi, ele trabalha nessa restrição da energia vital, né, para poder restringir o prana e trazer a vitalidade. Com isso, várias outras características sutis e poderosas comecem a surgir, que são os siddhis, também descritos lá atrás. Porque quando esses nadis estão purificados, o prana está fluindo livremente, o corpo, o ser, adquire um brilho natural, né? E todas as outras particularidades começam a vir, que são esses siddhis, são os poderes adquiridos pela prática do yoga, poderosíssimos, né? Só que a gente não deve se apegar a isso também, porque então a gente cai em obstáculos que a gente está querendo, na verdade, se livrar. Mas vamos observar um corpo brilhante, uma mente mais ágil, né? E as pessoas notam isso ao redor, as pessoas começam a notar. Por isso que é importante a gente estar sempre voltando para o nosso trabalho ali interno, tá bom? Não se apegar a esses poderes e continuar com o seu processo de refinamento. Então, quando o prana está fluindo livremente dentro do corpo, está estabilizada, a mente encontra esse estado equânime, não é? É ali que a gente quer chegar com essas regulamentações do prana. Então, para a gente entender isso, primeiro passo, primeiro exercício vai ser a gente observar a nossa respiração natural. E o que acontece nessa respiração natural, a gente vai perceber os 4 estágios dela, que é onde a gente começa a fazer essa regulamentação. Porque os kumbhakas, eles vão ter uma regulamentação de tempo, ritmo, né? Qual o ciclo que a gente vai começar a trabalhar com os kumbhakas? Então vamos lá. Puraka, inspiração, basicamente é a nossa inspiração isolada quando acontece. A gente isola o mecanismo para poder dividir e entender, né? Então começamos com a respiração, que é o processo de trazer o ar para dentro do corpo. E junto com esse ar, junto com esse oxigênio, nós estamos regulamentando essa entrada de prana. Então isso acontece o tempo inteiro, continuamente. Nós agora vamos prestar atenção quando estivermos nos exercícios de pranayama, regulamentar, controlar esse mecanismo, controlar essa inspiração, aumentar o seu tempo e conduzir o seu ritmo. Isso é a regulamentação da respiração. Então, durante a gente está respirando, o que acontece muito é as pessoas quebrarem esse processo de respiração, né? Existe um músculo que é fundamental para a gente estar desenvolvendo todos esses exercícios, que é o nosso diafragma. Esse músculo que fica na base dos pulmões, ele trabalha justamente para fornecer a expansão dos pulmões para absorver mais ar e para apertar os pulmões para expulsar o ar. Então, esse controle do diafragma, que é um músculo involuntário a princípio, às vezes demora para a gente tomar consciência dele, né? Então, a respiração ainda continua irregular. E o que acontece muito, quando as pessoas vão trabalhar, por exemplo, a própria inspiração, elas quebram essa respiração. No meio da inspiração, há uma pausa para a pessoa respirar de novo. Isso é considerado uma quebra no processo de inspiração, tá? Isso pode acontecer também em outras formas, em outras partes desse mecanismo. O que a gente quer é controlar uma inspiração suave e profunda, tá bom? Quando no topo dessa inspiração, quando o nosso pulmão está cheio de ar, existe um momento onde acontece uma pequena pausa.
nesse movimento do ar dentro do corpo, né? E esse é um movimento muito especial. Essa pausa, quando acontece, nós temos o Abhyantara Kumbhaka, a retenção do ar no topo da inspiração. Conseguem reconhecer isso? Faz sentido? Então, essa retenção com o pulmão cheio de ar é onde o movimento cessa. A gente fica sem nenhum movimento. Inclusive dos músculos do nosso corpo. É onde a gente consegue perceber a completa estabilidade, a completa permanência e total cessão do movimento. Porém, no começo, o praticante iniciante, ele pode criar muita tensão nesse momento, né? Forçar demais para ficar parado e aí não consegue perceber essa imobilidade. É muita tensão ali, porque a gente está com vários processos acontecendo. Então, essa é aonde a gente começa a trabalhar para sair, para justamente começar a regulamentar o corpo para se estabilizar, até um momento em que essa retenção acontece e você consegue contemplar uma total estabilidade da mente e completa cessão dos movimentos do corpo. Mágico, parece mágica, né? Parece mágica, eu estou falando uma fórmula mágica aqui. E se trata de uma ferramenta poderosíssima que nós temos. Não é que a gente vai começar a sair atravessando parede depois disso, né? Mas uma mente estável provoca uma ação muito mais precisa, muito mais alinhada com o nosso propósito de se libertar de tudo aquilo que nos impede de ser a nossa perfeita e mais harmoniosa presença nesse mundo, não é? Bom, com isso, no topo da expiração, quando a gente segura o ar ali em cima com os pulmões cheios, acontece essa pequena retenção. Então, naturalmente, nós vamos entrar na exalação, na expiração, rechaka. Esse é o terceiro estágio que a gente chama, rechaka. Então, nós também temos que controlar, fazer com que esse estágio seja contínuo e suave até o seu final. Aí que entram as regulações. Normalmente é onde a gente usa a nossa energia muscular, né? Essa energia de contração para ajudar a tensão dos músculos a exalar o ar completamente do corpo. Portanto, a gente não pode forçar muito, né, para manter um controle constante dessa musculatura do diafragma, das musculaturas do corpo. Sempre ali uma moderação para que a gente mantenha um processo contínuo e suave. E é claro, no início isso vai estar bem desregulado. Quando a gente começa a regulamentar a nossa respiração, parece que está tudo fora do lugar. Com a prática constante, nós vamos regulamentando isso. E de início, pode ser que pareça tudo num grande distúrbio, porque a nossa mente chega para a prática super agitada do nosso dia a dia, né? As pessoas, quando vêm praticar com a gente, elas chegam ali, pá, querem conversar, veio com as coisas, veio na agitação do dia a dia. Então a gente para e agora eu vou respirar, não vai dar certo. Vai estar tudo muito mexido, né? Por isso esse passo a passo. Primeiro observar a respiração natural e então começar a regulamentar. É isso que está acontecendo. No dia a dia, o ritmo da nossa respiração fica descompensado, porque a gente sofre diversas influências exteriores e interiores também. Então isso reflete diretamente no nosso estado mental, logo reflete na nossa respiração. Por exemplo, quando a gente está muito ansioso, pessoa que está ansiosa, pessoa que tem a síndrome do pânico, por exemplo, que é um nível de estresse e ansiedade muito grande, ela está com os pulmões cheios de ar. A mente está conturbada com muita adrenalina,
o pulmão fica cheio. Como é que você vai falar para essa pessoa chegar ali e simplesmente começa a inspirar e inspirar? Não cabe mais, não é? Por isso que observar onde está essa respiração, primeiro de tudo. E então começar a regulamentar isso, suave e continuamente. Observando esses estágios, observando esses estágios. E um praticante iniciante vai ser muito mais fácil para ele se ater aos estágios mais simples que ele já conhece: inspiração e expiração. Conforme a gente adiciona as retenções, a prática ganha um nível de intensidade um pouco mais. E é aí que a gente quer começar a controlar essa resposta de intensidade, regulamentando de uma maneira suave e contínua, para que a mente possa acompanhar esse estado que a gente está estimulando. É um estímulo para a mente, há uma conexão direta. Mas para isso, voltando, nosso corpo tem que estar firme e confortável. Patanjali descreve esse processo passo a passo e nas posturas, por isso que nós aprendemos as posturas sentadas, né? É onde a gente quer chegar, ficar sentadinho ali, firme e confortável, para então começar a trabalhar outros aspectos mais sutis. Para isso, conquistar um corpo firme, forte, flexível, porque a gente consegue permanecer mais estável por mais tempo. E então, regulamentar essa respiração. Faz sentido até aí? Ouvindo de vocês? Maravilha. E o nosso último estágio, Bahia Kumbhaka, que é a pausa depois da expiração, ou seja, com os pulmões completamente vazios, existe um tempo, uma pequena pausa ali até começar uma nova inspiração, não é? Naturalmente isso acontece. No topo da inspiração, pum, uma pequena pausa e então uma expiração. Só que isso está acontecendo num ciclo contínuo o tempo todo, né? É um mecanismo só. O yoga ele divide isso para entender cada uma dessas partes e então trabalhar precisamente em cada uma delas. No geral, a expiração, esse quarto estágio, é a pausa que acontece com os nossos pulmões completamente vazios, né? E a gente pode prolongar essas pausas. É aí que mora a magia dos kumbhakas. Nessas pausas, quando a gente começa a ampliar elas, a gente começa a trazer um controle muito maior desse mecanismo, tá? E vai ser uma função primordial para a gente começar a trabalhar outras técnicas mais avançadas ainda, como os bandhas e os mudras, tá? E depois a gente vai entender os pranayamas também. Primeiro de tudo, a gente entende esses 4 estágios da respiração, porque nós vamos usar ele para fazer os outros exercícios de regulamentação do prana, os outros pranayamas, tá bom? E identificar isso faz com que a gente já de início já administre melhor o nosso mecanismo da respiração. No geral, a nossa expiração ela é mais longa do que a inspiração. Com isso, quando a gente traz essa atenção para a expiração ser mais longa, o corpo e a mente relaxam. Isso tem uma influência direta com o nosso sistema nervoso. Por isso que a pessoa que quando ela está nesse nível de estresse e ansiedade, ela deve focar na expiração. Lembra quando a gente viu nos nadis que um está relacionado com maior, um lado está relacionado a mais atividade, o outro está relacionado a mais relaxamento? Da mesma maneira, a nossa respiração, inspirar e expirar, vai ter essa relação também. A inspiração, ela te traz mais energia, ela te traz uma atividade maior. E quando a gente foca na expiração mais longa,
nós promovemos um estado mais calmante e relaxante para o nosso sistema nervoso. Acontece um movimento mecânico entre os nossos pulmões e o coração que mandam informação direta para o nosso cérebro produzir hormônios para ativar a gente ou acalmar a gente. E essa relação está com a inspiração e a expiração. Portanto, focar numa inspiração traz mais energia e aumentar o tempo da expiração acalma o nosso sistema nervoso. Então a gente quer, com a prática dos kumbakas, além de ter esse controle da inspiração e expiração, o que a gente quer é estender essa experiência de completa imobilidade, stillness, completa permanência, permanecer quieto. O que a gente quer é expandir essas nossas pausas para contemplar essa equanimidade através da prática dos kumbakas. Então, para fazer isso, nós temos que manter a nossa respiração relaxada, né? Tentando não criar tensões, tentando não fazer forças desnecessárias para segurar ou reter a respiração. Então, a gente quer apenas contemplar essas pausas e conforme a gente vai exercitando isso, a gente pode estender essa contemplação. No início é mais fácil a gente se ater ao ambientar a kumbhaka, tá? É mais fácil a gente reter o pulmão cheio e contemplar ali sem criar essa tensão do que reter com os pulmões vazios. Pode dar um efeito de ansiedade maior para a pessoa que está começando essa prática. Bom, lembrando, né, tem uma menção no nosso Hatha Yoga Pradipika que até para os deuses eles se dispõem a fazer a prática dos pranayamas. E até para eles é considerado uma prática difícil para se dominar na sua totalidade. O que quer dizer isso? Paciência e prática constante, né? Que nós estamos regulamentando a energia vital dentro do nosso corpo. Então você tem que fazer essa análise constantemente se observando para poder chegar no gol final. Para isso, essa introspecção, para isso nós devemos devagar e com muita paciência começar a regulamentar a nossa respiração. Então nós vamos ter aí uma divisão para ajustar, manipular, aumentar, expandir, botar mais devagar, acelerado com a nossa respiração para poder ajustar o prana de acordo com essa respiração, de acordo com o gol que a gente quer. Só que a maioria das pessoas vai estar relacionando o pranayama somente à respiração. E não é isso, a gente viu que a respiração é esse mecanismo e ela funciona nesses 4 estágios. Então, com isso a gente vai reter mais essas nossas particularidades da respiração. Então, vamos lá. Para a gente entender o ritmo, né, o ratio desses kumbakas, entendendo a respiração, a expiração e as retenções, existem vamos dizer, uns padrões que a gente pode seguir para poder ir aumentando essa regulamentação, tá bom? Por exemplo, no início a gente pode fazer o tempo de inspiração o mesmo tempo da expiração, que a gente vai chamar de 1 para 1, e o mesmo tempo para retenção, o mesmo tempo
para retenção com os pulmões vazios, uma respiração quadrada. Então, um exemplo, a gente pode fazer uma inspiração de 3 segundos, reter por 3 segundos, expirar por 3 segundos, reter por 3 segundos. Mas como a gente falou, a gente quer, na verdade, expandir mais a nossa inspiração para a mente ficar mais calma, para o corpo ficar mais calmo. Então, geralmente, eu vou colocar aqui uns numerozinhos que é bem básico, tá bom? Para a gente só ter uma relação aqui. Vou fazer um quadro aqui embaixo. Um quadrinho aqui. Vou botar Puraka, Rechaka. Não, vou botar na ordem. Puraka, Abhyantara Kumbhaka, Rechaka, Bahia Kumbhaka. Ok? E vão ser só 3 exemplos simples, tá? Que eu quero trazer para vocês. A gente vai ver variações disso. Variações disso. A primeira, bem simples para ser relaxante, né? Quando a gente quer trazer uma regulamentação mais relaxante, no nível bem suave, tá? A gente pode fazer, por exemplo, a respiração puraca em 4 segundos, ambientar a kumbaca 1 segundo, a expiração 6 e a retenção dos pulmões vazios 2. Vamos fazer isso junto, na prática. Senta numa forma confortável, onde a sua coluna esteja reta e o seu corpo firme e confortável. Então vamos fechar os olhos. Observa a sua respiração natural. Como ela é? Como está a sua respiração agora? Então, para a gente começar as nossas regulamentações, nós vamos sempre trazer a atenção para inspirar e expirar pelas narinas. E nós vamos começar a regulamentar nossa respiração. Agora, inspirando por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E reter o ar no topo. 1. E expirou por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E reteu por 2. 2. Inspirou por 4. 1, 2, 3, 4. Reteu no ar. 1. Expirou por 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reteu o ar fora dos pulmões. 2, 1. E relaxe. Solta agora naturalmente. Respira. Pode abrir o olho. Percebem? Quero que vocês percebam somente uma diferença bem simples entre o ato de respirar normalmente e regulamentar a sua respiração. Você vê como muda a intenção da respiração e como a gente cria tensão no corpo quando a gente começa a tentar regulamentar isso. Sentiram daí? Puderam sentir como a gente tem que controlar a musculatura para manter, estender a expiração ou para reter ali, a gente cria essas tensões. O que a gente quer é tornar esse exercício mais suave e contínuo possível.
Conforme a gente repete esse ciclo, como eu falei, a nossa expiração está maior do que a inspiração aqui. Então, nós vamos ter um efeito relaxante. Um efeito relaxante, tá? Você pode repetir esse ciclo em torno de 5 a 10 vezes, depende do quanto você quiser. E para o seu próprio estudo, você vai naturalmente sentir a necessidade de ir ampliando esses ciclos. Isso é um estágio inicial, bem inicial para você começar. Então você vai ampliando isso. E esse é um padrão aqui exemplar, só um exemplo para você seguir. Você pode ir estendendo isso conforme a sua necessidade, sempre entendendo essa relação de energia na inspiração, relaxamento na expiração. Então, se a gente quer uma respiração mais balanceada, o que a gente vai fazer? Vamos equilibrar esse tempo. Então, a respiração, por exemplo, 4. A retenção com os pulmões cheios de ar, 2. A expiração, 4 também. E a retenção dos pulmões, a retenção do ar fora dos pulmões, 2. Você vê, é um quadrado. Inspira por 4, retém por 2, expira por 4, retém por 2. Isso vai trazer um efeito balanceado. Sim, a gente está balanceando a nossa respiração, controlando essa respiração quadrada. Se a gente quiser um efeito mais energizante, então nós vamos focar mais na inspiração. 6. Retenção do ar dentro dos pulmões. Por 2. A expiração por 4. E a retenção do ar fora dos pulmões por 1. Isso vai dar um efeito mais energizante. Então, a fim da gente conseguir esse tal estado de equanimidade, esse tal estado de contemplação da nossa realidade de uma maneira mais neutra, estabilizada da mente e do corpo, o yogi pratica os kumbhakas, o yogi experiente, né? Existem vários níveis aí nesse caminho e várias ferramentas que vão só aglomerando, ampliando a nossa consciência da nossa realidade, né? Por isso a gente começa ali com os asanas, com os movimentos, com os Surya Namaskars, porque trazer a atenção para essa regulamentação do mecanismo da respiração já é uma prática que requer maior experiência, maior concentração mental, não é? O que é mais fácil da gente apalpar de início é o corpo, né? A gente primeiro coloca o nosso corpo no lugar, por isso essa sugestão de primeiro devem se praticar os asanas para conquistar um corpo firme e confortável e trazer mais harmonia para o fluxo do prana dentro do corpo, para então começar as regulamentações do prana dentro do corpo, os pranayamas. Então, antes da gente começar esses pranayamas, nós vemos primeiro a nossa respiração. Nós entendemos como esse prana interage com a gente, quais são as influências que nós temos quando nós começamos a direcionar esse estímulo. E é o próprio Espírito Santo, é a própria
força da vida que nos anima todo dia a nos levantar, não é? Acontece o tempo inteiro. Então, se o yogi ele trata de reter essa energia vital dentro do corpo, regulamentar ela, aglomerar essa energia poderosa, para que a gente então desperte e contemple esse estado último que nós queremos ali, essa contemplação da equanimidade. E, naturalmente, os resultados maravilhosos, né? Os siddhis vão aflorar, vão trazer um corpo brilhante, uma mente afiada, né? E recursos para a gente administrar o estresse da vida, gente. Esse que é o gold da gente entender e identificar esse mecanismo da nossa respiração, porque a gente está suscetível a um monte de influências externas aí que a vida nos traz e essas porradas da vida desregulam a nossa respiração. Conforme a respiração está desregulada, a mente fica conturbada, não é? Se a gente está muito ansioso, a gente trava a nossa respiração. A pessoa depressiva ela não respira direito. Respiração curta do dia a dia. Pessoa que sofre, a gente desde pequenininho sofrendo diversos traumas, muda o ritmo da nossa respiração, de desapego, não é? Tanto que a primeira mudança, quando a gente pisa a primeira vez ali no tapetinho do yoga, que a gente toma aquela respiração completa, isso muda a vida, muda a nossa perspectiva, porque a mente se acalma, né? Então o yoga experiente, ele se atém com fervor a esse mecanismo para depois então se desapegar de tudo, não é? Então respirar o controle da, desculpa, praticar o controle da respiração, né? Se livra, isso faz o yogi se livrar do medo da morte. Porém, é um desafio até mesmo para os deuses, controlar o prana dentro do corpo. Por isso, dedicação, né? Enquanto o prana estiver controlado, a mente se acalma, fica estável, o olhar fixo na direção que você tem que ir. Não há mais medo da morte e o corpo conquista um balanço equânime, uma percepção neutra das coisas. E também vamos ver que uma vez que esses nadis estão purificados, uma vez que a gente começa a regulamentar o prana, nós vamos conduzir ele conscientemente para entrar nesse canal principal. E essa é a prática que é fundamental ali na tradição do Hatha Yoga, esse despertar da Kundalini, esse despertar dos nossos princípios psíquicos e da nossa percepção mais afiada e harmônica possível. Se trata da gente conduzir esse prana de maneira precisa, porque da mesma maneira que a mente fica conturbada quando a respiração está irregular, uma vez que a respiração se regula, a mente se acalma e a consciência está diretamente ligada com o prana, né? Qual é a diferença entre um e outro? Qual é a substância dessa energia vital? Qual é a substância dessa consciência? O que é isso? Da onde vem? Para onde vai? É uma pergunta para vocês refletirem. Tá bom? Perguntas. Agora pergunta. Se tiverem alguma, por favor, podem abrir o microfone. Tá bonito? Tá. É interessante Maravilha. que na prática do Yin Yoga é praticamente só respiração.
E é uma aula aqui na academia que realmente é Sound in yoga, e literalmente você passa uma hora respirando. Ele usa aquele, como se fosse a almofada, e aí Hã? ele vai mudando a almofada no seu corpo e você vai praticando a respiração uma de cada lado. E você fica tão relaxada, tão calma. Tem muita gente até que dorme na aula. Uhum. É uma coisa que você leva para a vida também. Quando você está ali na função, né, coisa pesada, a primeira coisa você para, respira e aí tudo melhora, com certeza. Exatamente, né? É que a nossa percepção muda e aí a gente tem uma ação mais concisa com aquilo que a gente quer realizar, né? Yeah. A respiração é fundamental, por isso que a gente nesse pranayama a gente dedica várias aulas para entender esse processo parte por parte, antes até da gente começar com as práticas em si. Porque quando a gente sentar aqui e começar a fazer, pá, respirar, faz assim, faz daquele jeito, faz do outro jeito, faz do outro jeito, aí a gente vai ver esses efeitos muito mais sutis, mais palpáveis, quer dizer. Mas é importante a gente entender esse mecanismo. E o que eu quero é que vocês analisem, investiguem essa realidade. Né? Essa particularidade do yoga de investigar, de autoanalisar constantemente. Quando a gente tem as ferramentas, o primeiro de tudo é despertar essa curiosidade. Opa, identifiquei isso. Então a gente começa a utilizar e expandindo, porque existem diversas funções, diversas técnicas específicas de pranayama para direções diferentes. Mas uma vez que a gente entende o mecanismo da respiração e dos kumbhakas, das retenções, isso é o ouro. É o ouro. Para a nossa prática, no tapetinho, para a gente ensinar as pessoas, mas primordialmente para a nossa vida. Para a nossa vida. Uma vez que você controla o mecanismo da sua respiração e você tem a capacidade de estender isso e regulamentar isso, você tem na mão uma ferramenta poderosíssima que ajuda a administrar os estresses da vida. Com certeza. Né? E a gente está suscetível a isso. Portanto, é fundamental a gente ter os recursos, né, para a gente se livrar dessas perturbações, gente. E conforme a gente vai praticando, conforme a gente vai entendendo e se conectando cada vez mais com esse mecanismo, a gente vê que, na verdade, ele é o guia da nossa vida. A respiração é o guia da nossa prática. É através dela que a gente vai profundo em camadas mais sutis da nossa realidade. O corpo denso é fundamental estar brilhante, estar forte, flexível, para que a gente fique firme e confortável para mergulhar em camadas mais sutis, não é? E esse link do denso para o sutil acontece na respiração. É ela que faz esse link do sutil com o denso, do subconsciente que está acontecendo ali o tempo inteiro com o consciente, com a intenção. Por isso, o entusiasmo ao falar do mecanismo da respiração, dos kumbhakas, tá? Isso é muito mais do que uma técnica respiratória para mim. É uma arte de respirar. É a arte de respirar propriamente. Entender os 4 estágios da respiração que ela acontece e exercitar a expansão dessa capacidade de cada um desses aspectos. Então, o que a gente vai ver é que naturalmente você vai tender a ampliar
esse ratio aqui, essa frequência. Você vai sentir a necessidade. Então, não se apega muito a esses números. Porque a pessoa, por exemplo, pode falar, ok, tem que expirar e reter por 2 segundos, aí por 4, por 8, e começa a criar tensão demais no corpo. Não é isso que a gente quer. É contemplar aquilo ali e expirar. Controlar sem gerar tensão. Tá? Então, essa é a prática de vocês sugerida, né, como um dever de casa. Faz a sua prática física ali, os seus stretches, seus alongamentos, Surya Namaskars. Mas depois, na posição sentada, começa a trabalhar a sua percepção da respiração para então começar a expandir cada cada um desses estágios. Então perceber aonde isso vai te levar e conforme você vai expandindo essa consciência da respiração, como a mente se comporta também, como o estágio mental se influencia. Olha que fofa ali aprendendo pranayama com a gente, gente. Olha que fofura. Respiração curtinha. Entenderam, gente? Expandindo, fazendo esses exercícios respiratórios com os kumbakas. Porque na próxima nós vamos começar a entrar então nos pranayamas, nas diferentes técnicas que vai ter diferentes propostas com a regulamentação do prana. Mas sem entender os 4 estágios desse mecanismo, a gente ia estar atirando no escuro, né? Essas explicações tenham trazido uma elucidação para você aí se conectar com esse mecanismo e então poder praticá-lo e desenvolver a sua percepção, né? Usem, explorem, investiguem a respiração, porque ela é uma ferramenta poderosíssima e que ajuda especialmente no nosso processo transcendental de estar em união com o divino através das práticas do yoga. Várias maneiras existem, ela é tão poderosa que existem linhagens de yoga que dão atenção somente a isso. Consideram que você já trabalhou o seu corpo, já tem somente através dos pranayamas conquistar todos os outros aspectos, né? Como a gente viu lá na árvore, são frutos de lugares diferentes, mas que levam para o mesmo lugar. Mas na fisiologia, no conceito geral do Hatha Yoga, o pranayama é uma das ferramentas mais importantes, que ela faz esse link do denso com o sutil, do subconsciente com o consciente. Quando o yogi trabalha nessa ferramenta, então contempla-se um estado de percepção da mente mais equânime para que os resultados venham com mais harmonia e suavidade. Então, regulamentar a respiração é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento espiritual e para o nosso bem-estar físico, mental e emocional. Outra ferramenta, um outro entendimento desse aparelho que vai fazer com que a gente consiga expandir o máximo possível, ainda mais, essa frequência respiratória. É onde a gente entra com a total capacidade, a respiração yogi. O mecanismo é esse, né? Os 4 estágios da respiração. Então a gente vai entender como acontece essa respiração de uma maneira completa, expandida, com a respiração yogi. É o primeiro pranayama que nós vamos praticar e Legal. vamos fazer isso na próxima aula. Sounds good. Legal. É bom, Maravilha. eu faço muito mergulho e a respiração do yoga faz com que eu sempre termino com tanto ar e as pessoas dizem, como que você é desse tamanho quando está em tanto ar? Eu falei, gente, é o jeito que você respira, é você preparar o seu corpo antes de você entrar na água, para você conseguir expandir.
o seu pulmão e você conseguir ter uma calma quando você está lá embaixo também. Isso ajuda, assim, muito em todos os aspectos da vida, né? Legal. Total, Nath. Perfeita, perfeito comentário, né? E É, isso para tudo, vê? Para você que vai nadar e fazer um exercício físico, você se preparar antes e ter essa conexão, essa expansão da respiração, você desenvolve o exercício muito mais fácil, né? Porque no exercício vai exigir que você tenha ali uma dinâmica, o corpo vai estar tensionado. Imagina isso na nossa vida. Agir com precisão, voltar, prestar atenção nesse mecanismo, respirar propriamente, a mente se acalma e age com muito mais agilidade. tá? Chá, bum. Imagina você como tatuador também, isso deve ser uma das ferramentas mais usadas, 100%, Nath, 100%. Eu né? estou o tempo inteiro ali alinhando meu corpo e expandindo a minha respiração, porque meu trabalho como tatuador requer uma atenção, uma precisão surreal, né? É, Surreal. E lidando ainda com a pessoa. Então eu tenho que ser preciso em cada linha que eu faço, preciso e atento. E a respiração é o que me ajuda a manter a minha mente concentrada ali o tempo inteiro. Se a mente começa a devagar, eu perco minha qualidade de atenção ali, não pode. Não posso, é para sempre, cada detalhe vai ficar para sempre no corpo da pessoa, não sim, é? Então, sem dúvida, no meu trabalho, especialmente como tatuador, isso é fundamental para mim, é uma ferramenta fundamental. E para todas as outras funções, para todos os outros trabalhos, eu acredito realmente. No meu, nossa, eu não posso perder a minha atenção. Não é, posso, porque vai ficar para sempre. Mas todas as nossas funções requerem uma atenção, né? Quanto mais a gente está ali alinhado, preciso e equânime, nossas ações vão ser mais assertivas, mais harmônicas. E é isso que a gente quer para a nossa vida. Porque quando a gente age com essa harmonia, a reação do universo também é mais harmônica. é verdade, com certeza. Né? Esse é o karma, essa é a ação que a gente traz para esse mundo. E ela vem de todos esses processos internos, porque até então a mente é o rei dessa realidade. Tudo vai começar lá na mente, vai se criar a partir dela. Nossas ações vão vir através de pensamentos que vão gerar emoções, que vão gerar ações, que vão gerar hábitos. Então, quando a gente volta lá para trabalhar e equilibrar esse estado mental, equilibrar o estado físico, todo o universo ao nosso redor também se modela dentro dessa harmonia. E é Sim, claro que isso é um processo que a gente pode observar para a nossa vida inteira. Né? Não é só chegar a fazer um negócio aqui rapidinho para ter um gol ali na frente. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente vai, nós contemplamos coisas que estão muito além da nossa imaginação, na verdade. Que a gente nem imagina. O universo que a gente conhece é isso. O universo que a gente acha que a gente não conhece é isso. E o universo que a gente não sabe, que a gente nem nunca vai saber, é isso. Muito maior, muito além, infinito. E quando a gente se conecta com essa particularidade da mente que cria toda essa realidade, nós estamos indo profundo nessa reflexão filosófica sobre o processo da vida, nossa visão de mundo, tudo isso reflete através de um estado mental. Porque tudo que a gente interpreta e que a gente capta dessa realidade nada mais é do que um reflexo da nossa própria interpretação. Não é? Faz sentido isso? Profundo, né? Mas faz sentido. Então, se tudo é um reflexo da nossa própria interpretação, como a gente está interpretando isso? Como a mente está processando esses estímulos? Como a mente está criando, recriando esse universo dentro de você, nesse espelho? Se ela está conturbada, provavelmente essa imagem está distorcida.
né? Sim, A nossa imagem sobre nós mesmos e sobre o universo que nos cerca se distorce. Então, com essas práticas, nós buscamos justamente harmonizar essa percepção da mente, acalmar, calma, relax, porque esse estado relaxante faz a gente perceber as coisas com maior atenção. E a partir desse ponto interno, esse ponto de equilíbrio, esse ponto equânime, a partir dali nós projetamos ações mais harmoniosas. sim, Projetamos ações com a mente mais calma, mais assertivas, uma mente mais afiada, um corpo brilhante, brilhante de energia vital. Isso, sem dúvida, vai impactar a nossa saúde de uma maneira positiva, né? Mesmo às vezes uma fração de segundo, é uma fração de segundo que a gente contempla, uau, estou aqui. Isso pode ser um impacto profundo que vai se estender por toda a sua vida. sim. Por isso o entusiasmo de estar aqui compartilhando isso com vocês e agradeço demais a sua atenção, vocês estarem com a atenção aqui nas palavras, né? Essa interação de prana nas palavras, no som, na vibração, captando isso, é um entusiasmo muito grande e uma honra fazer parte disso também na jornada de vocês, tá? Certeza. Também. Estamos juntos nisso. Pratiquem, 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 experimentem, investiguem essa realidade com entusiasmo também, que vocês, sem dúvida nenhuma, vão ver frutos e reflexos muito positivos em vários aspectos diferentes, tá bom? E criando dúvidas, se deparando com dúvidas, se deparando com questões, compartilhem lá no grupo, mandem perguntas, tá bom? Porque isso sempre enriquece a nossa percepção, em vários sentidos, para todo mundo que está nesse caminho. Quando a gente compartilha, são diferentes percepções de uma mesma coisa. Nós somos um só nessa experiência da consciência com a vida, né? Ah, legal. Foi ótimo. Muito obrigado. Meu gratidão. Gratidão. Desejo a vocês um ótimo dia, ótima prática também. Em Sim. paz. Tenha um bom final de semana. Obrigada. Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz, paz.